Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta porque vamos começar a falar sobre essa prisão invisível. Como romper com um relacionamento tóxico. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você, trazer para sua consciência, é o seguinte. Existe uma vida que você tem hoje. E existe uma vida que você desejaria ter. E se você não está vivendo essa vida que você acredita que é boa para você, você precisa agir. Ação. Escreva aqui, ação. É a ação que gera a transformação. Você precisa agir. Sem ação não há transformação. Então a vida que você deseja, ela está disponível para você, desde que você entre em ação. E aí você pode falar o seguinte, Gata, mas a minha vida hoje está muito difícil. Eu não tenho energia, eu não tenho forças, eu não tenho coragem para tomar uma decisão, para romper com um relacionamento tóxico. Como é que eu faço? É por isso que você está aqui hoje, porque eu vou te mostrar dois pontos fundamentais nesse processo. E o primeiro deles, que eu vou falar daqui a pouco, é o mais importante. Não adianta você ir para o segundo, que eu vou falar aqui para você, sem antes passar pelo primeiro. E aqui existe uma palavrinha que eu queria que você escrevesse para você não esquecer, que se chama processo. Processo. A vida é feita de processos e nós precisamos respeitar os processos. Nós precisamos aceitar os processos da vida. A vida o tempo todo tem processos. E eu sei que hoje talvez você dentro de um relacionamento tóxico, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento com algum familiar, com um amigo, com um sócio, eu sei que você está sofrendo. Existe um sofrimento, existe um peso desse sofrimento. Só que você não caia na ilusão que você vai resolver um problema que muitas vezes é complexo. Por exemplo, um casamento, que você está nele, um casamento falido, um casamento de anos, e você vai resolver isso do dia para a noite. Existe um processo. Existe um processo que precisa ser respeitado. E é por isso que paciência, escreva aí no seu caderno também, paciência é uma palavra fundamental. Ah, Gata, eu não tenho paciência. Eu quero para ontem. Vai ser mais difícil de você sair. Você provavelmente vai desistir. E sabe o que é o pior disso? Você vai ser capturada pela pior praga que existe. Escuta o que eu vou te falar agora. A pior praga que existe na vida. A pior praga é o conformismo. Escreva aqui. O conformismo. É você se conformar com a vida que você está levando. Lembra que eu falei? A gente tem duas vidas. Uma vida que a gente está vivendo aqui, que está sofrida, que está difícil. E existe uma vida que eu idealizo, uma vida que eu posso ter, desde que eu haja. Entre essas duas vidas existe ação. E se eu não agir, nada vai acontecer. Agora, se eu me conformo, se eu acho que a vida é assim mesmo, se eu acho que todo relacionamento é ruim, que todas as relações que eu tenho eu preciso ser desvalorizada, eu preciso ser desrespeitada, eu não tenho voz nessas relações, você está se conformando e você está aceitando uma vida muito abaixo do que você merece. E aqui, eu quero que você acredite, você não merece essa vida que você está vivendo hoje. Você não merece. Diz para você mesma, eu não mereço essa vida. E você realmente não merece essa vida. Você não merece viver sendo desvalorizada, sendo desrespeitada, muitas vezes violentada fisicamente. Você não merece isso. Você não merece ser xingada. Seja por um parceiro, seja por um familiar, você não merece. Relação tóxica é muito maior do que uma relação amorosa. Então entenda que ou você age e se liberta desse conformismo, ou a tua vida é ladeira abaixo. Infelizmente, porque uma hora a conta chega.
Tá fazendo sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso está fazendo sentido para você. Deixa eu dar um bom dia para algumas pessoas que chegaram aqui. Bom dia, deixa eu ver aqui, de onde eu parei. Aloma Cardoso, a Patrícia, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. Vivi Machado, seja muito bem-vinda, minha grande amiga, terapeuta, hipnoterapeuta. A Miriam também por aqui, seja bem-vinda. A Félix Fafá, seja muito bem-vinda. Valquíria, o Daniel, fala Daniel, seja muito legal você aqui, seja bem-vindo, Daniel. Sargolo também por aqui, a Daniele August, bom dia. Correkodama também por aqui, a Elaine Costa Almeida. Boa, Marcelo, eu não mereço uma vida medíocre. Ninguém merece. Ninguém merece. Só que não adianta apenas você dizer isso, eu não mereço. Você precisa agir. Você precisa se preparar para sair de um relacionamento tóxico. Sim, é normal acontecer isso com homens também. Relações tóxicas, elas existem para todos nós, infelizmente. Agora, existe uma coisa importante que você precisa entender. Você está atraindo esse padrão de pessoas tóxicas para sua vida. E existe uma razão oculta que eu vou te falar daqui a pouquinho. Existe uma razão para você sempre trazer para sua vida pessoas tóxicas. Alguém se identifica com isso? Seja no amor, seja nas amizades, pessoas que vêm, elas se aproveitam de você e depois elas vão embora. Conhecidas também como narcisistas. Os narcisistas são assim, são como parasitas. Sabe o carrapato no cachorro? É a mesma coisa, o carrapato vem, fica lá, suga, né, o cachorro ou qualquer outro animal e aí, digamos, quando ele está saciado, ele vai embora. Pessoas tóxicas, elas olham apenas para si. Pessoas tóxicas, elas agridem o outro verbalmente, emocionalmente, fisicamente muitas vezes, para sobreviver, para se impor, para ter benefícios. E uma relação tóxica tem um custo muito alto. Uma relação tóxica tira a sua energia e mais do que isso, escreva aqui, a sua autoestima. Uma relação tóxica acaba com a autoestima de qualquer pessoa. E a autoestima é a coisa mais poderosa que nós temos. Por quê? Porque é a nossa autoimagem, é como a gente se vê, é como a gente se enxerga. Autoestima machucada, uma autoestima destruída, tira totalmente a sua confiança. Não dá para você confiar em si com uma autoestima machucada. Você duvida de si. Quem aqui duvida de si? Quem aqui duvida das suas próprias ações? Por quê? Por que isso acontece hoje? Porque a sua autoestima, ela está machucada, ela está quebrada. Essa autoestima precisa ser recuperada. E para você recuperar, você precisa agir. Você precisa tomar uma decisão de sair desse relacionamento tóxico. Você precisa se afastar desse relacionamento tóxico. É como se, imagine que você receba, lembra do Super-Homem, Superman, né? Da minha época, né? Com Christopher Reeve, tinha lá a Kryptonita, lembra disso? A Kryptonita. A Kryptonita para o Super-Homem tira todos os poderes dele. Ele fica fraco, ele não consegue nada, ele não consegue voar, ele não consegue ajudar ninguém. O Super-Homem fica lá fraco. Por quê? Porque a Kryptonita é tóxica para ele. E essa toxicidade, essa Kryptonita, talvez esteja aí na sua vida. Identifica agora quem são as kryptonitas da sua vida, porque são essas pessoas, presta atenção, que estão tirando a sua energia. E nós precisamos de energia para tudo, para estudar, para trabalhar, para cuidar, para prosperar. Talvez a sua vida hoje financeira não esteja boa, por quê? Porque você perde energia fácil.
Imagina você carregar uma criptonita como o Superman lá, ele se enfraquecia 24 horas por dia. De onde você vai tirar energia carregando essa criptonita? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então, tá na hora de você tomar a decisão de romper com isso. Só que, presta atenção, como eu disse no começo da nossa conversa, não é do dia para a noite. Não caia nessa ilusão de soluções fáceis para problemas complexos. Não existem soluções fáceis para problemas complexos. Existe processo. Então, ó, para você que está aqui comigo, para você que me acompanha, se você está aqui esperando uma fórmula mágica, eu sinto muito em te decepcionar. Não tem. Não tem. Tem gente aqui que já fez processo de hipnoterapia comigo, que já fez o programa Blindagem Emocional, que está comigo na comunidade Coragem. Diz se existe fórmula mágica. Não existe. Existe processo. Existe preparação. Escreva aqui, preparação. E preparação é você passar pelo processo. Preparação é você ter conhecimentos que você não tem, é você ter uma ajuda especializada que você não tem hoje para você romper com essa prisão invisível. Mas tudo parte de um princípio importante. Existe uma coisa fundamental, que é você precisa querer sair dessa relação tóxica. Você precisa querer. Tudo começa por você não querer mais essa vida. Por você não querer mais o que você está vivendo. Ah, ô gata, mas... Essa pergunta é a clássica de relacionamento tóxico, especialmente quando ele é amoroso. Ah, ô gata, mas eu não sei se é amor ou dependência emocional. Alguém já se fez essa pergunta? Já ouviu essa pergunta? Ah, eu não sei, eu estou na dúvida se eu amo mesmo essa pessoa, se é uma relação tóxica de dependência emocional. É muito simples de você avaliar. É muito simples. Evidências. Olhe para as evidências. Imagine que se você colocasse numa tabela, dia por dia, final do dia, você está feliz ou infeliz? Estou infeliz. Dia 1, dia 2, estou infeliz. Dia 3, estou feliz. Dia 4, infeliz. Dia 5, infeliz. Dia 6, infeliz. É muito simples de você se avaliar e entender que existem relações que não fazem mais sentido para você. Existem relacionamentos que não são bons para você e que vão te levar a ruína abaixo. Porque uma hora a conta chega. Então entenda que ou você decide para valer romper, e essa decisão vem aqui no coração. A decisão começa aqui no coração. Eu não quero mais. E a partir do momento que você diz para si mesmo, eu não quero mais, aí você começa a se preparar. E é por isso que eu vou te mostrar como que você sai a partir de 2 pilares fundamentais. 2 pilares fundamentais. E o primeiro, como eu disse, é o mais importante. Se você ignorar esse primeiro, esquece. O segundo é muito importante, mas ele não é mais importante que o primeiro. Porque você hoje, presta atenção, você tem atraído pessoas tóxicas para a sua vida por uma razão. Não é azar. Não é questão de sorte ou azar. Você atrai as pessoas, eu vou botar entre aspas aqui, tá bom? As pessoas certas para aquilo que você precisa. Vou repetir. Você atrai as pessoas, entre aspas, certas para aquilo que você precisa. Então, quando eu trago para minha vida um narcisista, não é à toa, não é azar. Eu trouxe porque eu preciso desse narcisista. Aí você vai falar, gata, mas eu não sou
tão tapada assim. Eu não quero ter um narcisista, eu não preciso de um narcisista. Você conscientemente não precisa, você sabe disso. Só que existe aqui na sua mente subconsciente, escreva aí, subconsciente, que é a sua mente emocional, existe uma crença, uma interpretação que diz o contrário. E aí você traz sim pessoas narcisistas para sua vida. É só você olhar a sua história. Quem aqui tem talvez um histórico de relacionamentos, como se diz, de dedos podres? Quem aqui se identifica? Nossa, todo relacionamento que eu trago é só traste, é só pessoa errada. Quem aqui se vê dessa maneira? O dedo podre, como eu sempre digo, o dedo podre ele não existe. Existe o dedo certo. Você está trazendo a pessoa certa para aquilo que você precisa. A Valquíria, o cérebro busca o que é conhecido. Sim, exatamente. Então, se você já viveu isso algumas vezes, o cérebro, a mente sempre vai o quê? Para o caminho mais fácil. Porque, como bem disse a Valquíria, o cérebro vai buscar o que é conhecido. Por quê? Porque isso economiza energia. E economizar energia é a garantia de sobrevivência para a mente. E para nossa mente, guarda isso também. Tudo se trata de sobrevivência. A sua mente o tempo todo quer garantir a tua sobrevivência, custe o que custar. Então agora eu vou te falar os 2 pilares para você se libertar dessa prisão invisível. E o primeiro pilar é dominar as suas emoções. É você ter blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. Ter blindagem emocional é você dominar essas emoções. E mais do que isso, é você blindar uma ferida emocional. Por quê? Porque quando você traz para a sua vida uma pessoa tóxica, essa pessoa tóxica, ela está trazendo para a sua vida vou botar entre aspas aqui, solução para uma ferida que você tem. Então, a dificuldade das pessoas de saírem de um relacionamento tóxico é porque elas já viveram uma dor que a mente entendeu que é muito forte e muito intensa, e para proteger, porque lembra, tudo para a mente se trata de sobrevivência, ela não deixa você racionalmente tomar a decisão. Você já deve ter vivido isso. Quantas vezes você não tomou uma decisão, falou o seguinte, olha, eu não vou mais me relacionar com essa pessoa. Eu não quero mais ter um relacionamento com essa pessoa. Quantas vezes você já não fez isso e quantas vezes você já não voltou atrás? Muitas, não é? Muitas vezes você já deve ter feito isso. Você tomou a decisão e voltou atrás. Por quê? Porque a emoção venceu a razão. E aqui uma informação importantíssima. A emoção sempre vence a razão. Agora, quando eu tenho blindagem emocional, quando eu domino essa emoção, eu consigo agir de acordo com a razão, através de evidências. Agora, por que essa emoção me domina? Porque você viveu alguma situação na tua infância, ou até mesmo na tua gestação, que gerou escreva aí, ferida emocional. A ferida emocional é um machucado mesmo. Imagina você tropeçando, ralando o seu joelho, abre-se uma ferida. E quando você toca nessa ferida, dói. Óbvio, está aberta, você acabou de cair, dói. Você toca ali, sei lá, você esfrega, dói. E a ferida emocional, enquanto ela não tiver a blindagem emocional, ela vai doer. Ela vai doer. Blindagem emocional é você dominar essa emoção. Por quê? Uma emoção, presta muita atenção agora, uma emoção, ela é um recurso da nossa natureza para nos proteger, para a gente conseguir sobreviver a uma determinada situação.
Então, quando eu tenho a raiva, quando a raiva surge, ela me protege. Quando a tristeza vem, ela me protege de uma situação. É como se essa raiva, ela envelopasse aquele acontecimento. Só que essa raiva, ela se torna um escudo. Então, a todo momento, você reage quando existe o quê? Um gatilho acontecendo. Vou contar um caso de uma paciente minha que eu atendi nessa última semana, só para você compreender. Ela me procurou porque ela estava muito explosiva com as pessoas. Então era aquela coisa, alguém falava algo e no trabalho ela explodia ou ela ficava consumida naquela raiva e ficava ali reverberando aquela raiva internamente. Conhece alguém assim? Tenho certeza que sim. E ela não conseguia sair desse ciclo e claro, isso começa a fazer mal. Começa a fazer muito mal e isso é perigoso porque ela, uma executiva, e aí ela acaba colocando, por exemplo, o trabalho dela em risco. Por que ela reagia dessa maneira? Aí dentro do processo de hipnoterapia, onde a gente trata a causa, eu fui buscar, junto com ela, aonde que isso acontece, por que essa raiva está tão ativa? Por que toda vez, por exemplo, no trabalho dela, onde alguém a questiona, a confronta, ou até mesmo desconfia dela, da honestidade dela, ou do trabalho dela, ela reage de uma maneira tão agressiva, mesmo sabendo que ela não é desonesta, mesmo sabendo que ela é competente, por que ela reage dessa maneira? Aí fomos à causa. Aí encontramos uma menina de 8 anos de idade. A menina de 8 anos de idade está brincando com a filha. Está brincando com a filha, não, desculpa, está brincando com a prima. Está brincando com a prima. Numa sala de costura da mãe da prima. E aí as duas estão lá brincando, abrindo gaveta, pegando retalho aqui, retalho ali, até que a minha paciente, essa menina aí de 8 anos, acha numa gaveta uma caixinha de joias. Ela abre essa caixinha de joias e tem uma bela aliança ali. A prima pega essa caixinha da mão da minha paciente, a menina de 8 anos, e vai perguntar para a mãe dela: mãe, o que é essa caixinha aqui? O que é essa aliança? A mãe, naquele momento, ela fica bem brava. Quem mexeu? Como que você mexeu aí? Não sei o quê. E aí a prima fala: foi ela, não fui eu. Ou seja, a minha paciente, a menina de 8 anos, ela foi acusada de algo que, digamos, ela não fez por querer, ela estava ali brincando junto com a prima, e a prima também estava, só que a prima saiu da responsabilidade. Só que aí tem algo pior. A mãe da prima liga para os pais da minha paciente, a menina de 8 anos, e conta o ocorrido. Só que quando ela chega em casa, ela apanha dos pais. Por quê? Os pais já têm uma interpretação errada de que ela estava mexendo nas coisas alheias e que iria roubar aquilo. É um absurdo. Mas bateram nela, ela apanhou. Aquela raiva junto com aquela tristeza, aquelas duas emoções, naquele momento, protegeram aquela menina de 8 anos daquela situação. Só que a partir dali criou-se um comportamento do quê? De toda vez que você for, digamos, acusada de alguma coisa, quando questionarem você, questionarem a sua opinião, você vai o quê? Reagir. E aí a reação vem com a raiva. Entendeu? Isso era uma ferida emocional. A ferida emocional da injustiça. A ferida emocional da injustiça. Existem 5 feridas emocionais.
Nesse caso era a ferida emocional da injustiça, que dentro do processo a gente quebrou, a gente curou ali, a gente saturou, a gente blindou e dominamos a emoção. Esse foi um processo, assim, de uma catarse muito grande, porque essa minha paciente, hoje uma mulher de 54 anos, ela chorava copiosamente e assim, por muito tempo, porque existia uma tristeza muito grande daquela situação. Falei com ela ontem, como é que você está? Você precisa entender que você talvez hoje não consiga, porque existe uma ferida emocional aí. Como é que foi a tua infância? Como é que foi a sua relação com a sua mãe na infância? Como que foi a atenção que a sua mãe deu para você na infância? Como é que foi a sua gestação? São perguntas que ajudam a entender a tua história. Porque a gente tem a gente tem a presunção de olhar hoje como adulto, olhar para trás e suavizar muitas coisas que aconteceram. Ah, mas era assim mesmo lá na minha época. Ah, eu apanhava, era assim mesmo. Ah, minha mãe não dava atenção, era assim mesmo. Tudo bem, era uma outra época, sim. A sua mãe é culpada? Não. Mas existe uma evidência e um fato. A criança que você foi precisava de afeto, ela precisava de segurança, ela precisava de carinho, ela precisava de amor. E se ela não teve isso, cria-se uma ferida emocional, que normalmente é a do abandono. Não, ô gata, mas a minha mãe estava sempre comigo. É o abandono emocional. Que, aliás, hoje, no mundo de hoje, existe aos montes. Por quê? Só você, sei lá, andar no shopping. Vai numa praça de alimentação de shopping para você ver. Tá lá a mãe e os filhos, cada um no seu celular. Você já viu isso? Cada um no seu mundo. Não tem presença emocional. O celular hoje, a tecnologia, eu não sou nada contra a tecnologia. Eu acho que a tecnologia, ela nos ajuda a evoluir. Mas a gente tem hoje uma geração abandonada emocionalmente. E aí o celular, as redes sociais ocuparam esse espaço. Simples assim. Ocuparam. Só que aí a educação vem da onde? Sei lá de onde. Faz sentido isso? A Valquíria, independente da época, faltou. E isso gera muita doença como ansiedade, crise de pânico, etc. Exatamente. Exatamente isso. Talvez, olha só, muitas pessoas que eu atendo com a hipnoterapia que têm crise de ansiedade ou crise de pânico, elas sentem isso por conta do quê? Só da possibilidade de pensar em sair de um relacionamento tóxico ou abusivo. Só de pensar. Por quê? Porque a dor da falta lá na infância, lá na gestação, a interpretação que a sua mente tem, é uma dor tão grande que a mente faz de tudo para te proteger. Então a ansiedade é uma maneira de proteção. É para você ficar onde você está. Para você não agir. Tudo bem? Faz sentido? Então, por isso que a decisão ela é tão importante para você sair dessa prisão invisível. E aí o primeiro passo é ter blindagem emocional. Porque quando você domina as suas emoções, quando você cura essa ferida emocional, as tuas decisões passam a ser o quê? Baseadas na razão. E aí é o segundo pilar. Você precisa ter uma estratégia. Você precisa ter uma estratégia. Lembra? É um processo. É um processo. Não adianta eu pensar apenas na estratégia. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se eu tenho uma ferida emocional, a chance de eu recuar é muito grande. A chance de eu desistir é muito grande. E isso faz
com que a sua autoestima fique ainda mais machucada. Isso faz com que a sua autoestima ela fique mais quebrada. E aí você vai perdendo a confiança em si, até o momento que você se conforma. Aí você fala o seguinte, a vida é assim mesmo. Eu não nasci para ser feliz. Eu tenho que ficar sofrendo. E não, você não tem que ficar sofrendo. A vida é dura, a vida é difícil, sim. Eu não estou dizendo que a vida é um conto de fadas, porque ela não é. Mas a vida tem que valer a pena. E uma vida que vale a pena é uma vida com menos sofrimento. Uma vida que vale a pena é uma vida onde você tem mais momentos felizes do que momentos infelizes. Enquanto você ficar carregando essa criptonita, que você sabe exatamente quem é, você vai continuar apenas se intoxicando, se enfraquecendo, até que uma hora não dá mais. Relacionamento tóxico, presta atenção, ele mina a sua energia. Um relacionamento tóxico, seja com um parceiro, com um familiar, seja no trabalho, isso acaba com a tua energia física. É por isso que muita gente come demais, bebe demais, compra demais, tem várias compulsões. Por quê? Porque quando a energia tá baixa, a mente, que quer sempre garantir a sobrevivência, o que ela faz? Eu preciso ir atrás de um caminho que já deu certo. Então toda vez que você come um doce, você tem energia. Doce. O hábito foi formado, foi criado. Por isso que, para sair dessa prisão, para romper com o relacionamento tóxico, o primeiro passo fundamental, você precisa ter blindagem emocional. Se você não dominar essas emoções, se você não curar essa ferida emocional, você vai repetir o ciclo, porque a emoção sempre vence a razão. E a emoção, presta atenção, é o combustível da ação. A emoção é o combustível da ação. Então, se você tem uma emoção, por exemplo, como a raiva, você vai agir dessa maneira, como eu contei há pouco o caso da minha paciente. A raiva que ela guardou daquela injustiça fazia com que o comportamento dela fosse daquela maneira, baseado na raiva. A raiva é o combustível da ação. Assim como o medo de reviver o abandono emocional que você teve na infância vai fazer com que você haja como? Recuando de sair de um relacionamento tóxico. Você acaba ficando. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se você entendeu isso. Porque olha, se você entendeu isso, você tem aí todo o mapa para você sair desse relacionamento tóxico. O primeiro passo de qualquer mudança é aqui dentro, ou aqui dentro. É interno. A gente não muda o externo primeiro, a gente muda o interno. A partir da mudança do interno, aí, como eu disse, é estratégia. Aí eu vou entender. Será que o que eu preciso fazer para sobreviver? Eu preciso fazer mais dinheiro? Quem pode me ajudar? Aí você vai para o racional. Porque enquanto você estiver sendo dominada pelas emoções, a emoção sempre vai vencer. E a emoção vai dizer o seguinte: não, você não é capaz de viver sozinha. Não, você não tem como se sustentar. Não, e se você se arrepender? E aí você vai permanecer nessa relação tóxica e abusiva. A emoção é o combustível da ação. Você precisa mudar essa emoção que está aí te aprisionando dentro de um relacionamento tóxico. Faz sentido isso para você? A Valquíria, isso é sério e verdadeiro, pois o narcisista é um parasita emocional. Exatamente. O narcisista é como o carrapato, outro qualquer parasita. Ele vai sugar tudo de você. E isso é o problema de você não fazer aí o que eu chamo de fazer as pazes com a sua história, de você curar essa ferida emocional, de você ter essa blindagem emocional nessa ferida, que é
você fica sujeita a narcisistas. O narcisista, ele está procurando exatamente pessoas que viveram as feridas do abandono ou da rejeição. Ele vai atrás e ele vai sugar. E existe um jogo psicológico, uma manipulação muito grande, que vai ainda mais batendo na sua autoestima. Então, por isso, você precisa agir. Mas tudo começa pela decisão de não querer mais essa vida. Não tem como você permanecer numa vida de sofrimento achando que um dia um milagre vai acontecer. Para de ficar nessa ilusão de que o meu parceiro ele vai mudar. Quantas vezes essa promessa já não ocorreu e não aconteceu nada? Não fuja das evidências. Guarda essa frase: as pessoas são o que elas são. E ponto. As pessoas são o que são. E ponto. As pessoas mostram o melhor delas e o pior delas todos os dias. É que você muitas vezes não quer enxergar, especialmente o pior. E aí você, pela sua dor, a dor da ferida emocional, aquela migalhazinha boa você pega e você acha que aquilo é amor. Não é. Muitas vezes aquilo é uma manipulação. É como você dar um biscoitinho para o cachorrinho para ele fazer xixi no lugar certo. Você não pode mais jogar a sua vida fora. Você não pode mais jogar os seus melhores anos fora. Tem muita vida para você viver ainda. A Luciana que participou da blindagem emocional, a Luciana é um case de alguém que saiu de um relacionamento tóxico, que saiu da dependência emocional. O narcisista está sempre com o radar ligado, exatamente, sempre. A pessoa doente emocional entra no radar, ele rapidamente capta, e para sair dessa teia é necessário blindagem emocional, exatamente. A Luciana passou pelo processo. Sair da dependência emocional, sair de um relacionamento tóxico é você dominar as emoções. É você entender a tua ferida emocional. A história da Luciana é uma das histórias mais incríveis. De alguém que viveu muitas coisas pesadas na infância e que caiu pela própria dor nas mãos de narcisistas, de pessoas ruins. Só que sozinho você não sai. Sem paciência você não sai. Sem passar por um processo você não sai. E eu preciso ser honesto aqui com você. Você não pode ficar se enganando achando que uma hora as coisas vão mudar. Elas não vão mudar se você não agir. Você tem que estar no controle dessa situação. E por pior que você esteja nesse momento, acredite, é possível. A Luciana está aqui para mostrar que é possível. É possível. É possível você sair dessa situação. É possível você sim sair de um relacionamento que te faz mal. Dá medo? Claro que dá medo. Óbvio que dá medo. Só que quando você domina a emoção, a sua ação passa a ser diferente. Lembra disso, a emoção é o combustível da ação. Tudo bem? Olha, uma linda manhã para você. Amanhã às 8 horas da manhã tem mais Mentalidade Yoga, tá ao vivo aqui, pontualmente às 8 horas da manhã, com mais um tema relacionado a relacionamentos tóxicos e abusivos para te ajudar a sair, a romper desse ciclo. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.